Oi, tudo bem? Desde o primeiro momento, tudo começa com um homem que, em teoria, já deixou para trás a idade de jogar, mas não a vontade. Daichi, um funcionário de escritório de apenas 38 anos, chega em casa e, sem pensar duas vezes, ativa um novo jogo de realidade virtual. Ele não faz isso por curiosidade, faz para escapar, porque dentro daquele mundo pode voltar a se sentir capaz de tudo aquilo que na vida real já não consegue. Ao iniciar, aparece o sistema de criação de personagem, e aqui ele toma uma decisão curiosa. Em vez de criar alguém forte ou imponente, ele cria Ir, um garoto pequeno, nada de protagonistas épicos, nada de heróis chamativos, e isso não é por acaso. Daichi sabe perfeitamente que não tem tempo, só consegue jogar algumas horas por dia, então decide algo desde o início: jogar sozinho, sem depender de ninguém, sem comprometer outros jogadores. Por isso, em vez de escolher habilidades poderosas ou populares, faz exatamente o contrário. Escolhe um arco, uma das piores armas do jogo por sua baixa precisão, adiciona medicina e nutrição, já que as poções são baratas. Também escolhe chute, que não tem técnicas especiais, magia do vento, que é fraca comparada com outras, e furtividade, que consome energia demais e se quebra ao se mover. Resumindo, ele monta um personagem que ninguém iria querer em sua equipe. A isso soma habilidades mais tranquilas, como cozinha, carpintaria, visão à distância e artesanato. De 10 habilidades, mais da metade são consideradas lixo, e mesmo assim ele entra no jogo. O mundo é enorme, livre, mas o primeiro dia é um caos total. A zona inicial está lotada de jogadores, todos correndo, competindo, tentando avançar, e em meio a essa confusão, Ir se destaca por um motivo ridículo: é o único usando arco. Não demora muito para que alguém repare nisso. Um jogador chamado Word choca contra ele, o derruba e começa a zoar sem parar, chama ele de inútil, ri da sua arma e age como se fosse alguém importante dentro do jogo. Ele usa um elmo exagerado, exibe sua aparência, mas na verdade só parece uma versão barata de um vilão cósmico. Para completar, chuta ele de novo na frente do grupo, e todos riem. Ir não responde, simplesmente se levanta e vai embora. Em vez de brigar, decide fazer algo muito mais importante: melhorar. Ele vai até a área de treinamento, onde vê outros jogadores se esforçando ao máximo, e isso obviamente o motiva. Vai direto ao campo de tiro, pega seu arco, dispara e erra. Terrivelmente. Ali entende algo: o arco não é ruim, é ainda pior do que todos diziam. Mas em vez de desistir, insiste várias vezes, dispara flecha após flecha, até que, depois de muitas tentativas, algo muda. Ele começa a acertar, e quando chega à tentativa número 100, finalmente alcança o nível 5 em tiro com arco. Mas não para ali, de forma alguma. Sobe magia do vento, depois chute, tudo até o nível mínimo necessário para sobreviver fora da cidade, e então, finalmente, sai para o mundo aberto. Mas a emoção dura pouco, os campos de caça estão saturados, jogadores brigando entre si por monstros, caos total, impossível progredir assim. Então ele toma outra decisão inteligente: abandonar a caça e começar a coletar. Graças à sua visão à distância, começa a encontrar ervas por todos os lados e as coleta sem parar. Mas logo surge um problema: ele não tem ideia do que acabou de coletar. Então volta para a cidade, onde aprende o sistema de identificação. No início com dificuldade, mas pouco a pouco vai dominando. Começa a identificar cada planta, a classificá-las, e sua habilidade de medicina sobe, até que encontra algo inesperado: uma planta capaz de asfixiar uma pessoa, letal. É uma zona para principiantes, e isso deixa claro algo muito importante: esse jogo não é tão simples quanto parece. Ai, já fiquei com vontade de jogar também. Mas tudo bem, vamos continuar. Ele decide então comprar um kit básico e cria sua primeira poção. Ela funciona, e desbloqueia a produção em massa. Embora isso reduza a qualidade, permite avançar rápido. Produz poções, antídotos, sobe de nível, e no dia seguinte decide voltar a caçar. Sua primeira presa, um coelho com chifre. Ele dispara e erra, embora consiga ferir o animal, mas isso o torna mais agressivo. No final, termina derrotando-o a chutes. Sim, a chutes, como você ouviu. E justo quando pensa que ninguém viu aquilo, aparecem duas jogadoras. Sui não consegue parar de rir de quão absurda foi a luta. Millie, mais tranquila, se desculpa. As duas se apresentam e enviam solicitação de amizade. Ir aceita,
embora ignore completamente quando Sui diz que será sua parceira cômica. Depois disso, continua caçando, mas então lembra de algo importante: furtividade. Decide combiná-la com o arco, e tudo muda. Das sombras, lança um ataque crítico. Precise hit. Ali ele entende. Sua build inútil, na verdade, tem uma combinação perigosa. O dia termina, e ao voltar, descobre outro problema. A comida do jogo é horrível. Então, como bom jogador solitário, decide resolver isso por conta própria. Compra ingredientes, utensílios e começa a cozinhar. Momento chefzinho. Primeira tentativa. Terrível. Segunda. Aceitável. Terceira. Finalmente boa. Quando aperfeiçoa a receita, o aroma se espalha por toda a região. E de repente ele está cercado por jogadores. Todo mundo quer testar, então ele coloca um preço alto, ridiculamente alto. Todos os NPCs ficaram sem poções, pânico total. Agora todo mundo depende de jogadores como ele. Em questão de minutos, cercam ele. Eart fixa o preço, 40 GLO por poção, e todo mundo aceita. Ele até coloca limite de compra. Sui e Millie ajudam a organizar, mas o problema aparece rápido, ele fica sem materiais. Ele se desculpa, promete mais, e justo nessa hora aparece Word. Ele exige todas as poções, Eart se recusa e então Word o desafia para um duelo. O clima fica tenso, mas o que vem depois ninguém esperava. Eart desvia com facilidade, derruba o capacete dele com um chute, e em um instante dispara 2 flechas direto na cabeça. Combate encerrado. Word derrotado. Todo mundo fica em choque. Eart só se desculpa e se desconecta. Nessa noite, recebe um convite de Sui para entrar no grupo dela. Dias depois, seu nome já é conhecido, o arqueiro que derrotou Varp. E é assim que ele acaba conhecendo Sai, líder da guilda Blue Color, junto com toda a equipe. Um grupo que, embora pareça desequilibrado, decide confiar nele. A primeira missão juntos: caçar um urso. Perigoso, muito perigoso. Dentro da floresta, Eart localiza o alvo, o atrai e a luta começa. O urso aguenta tudo: ataques, magia, espada, nada parece suficiente. Até que Eart aponta direto entre os olhos. Pum! Dispara. Ele corre, usa vento e, com um chute, enterra a flecha ainda mais fundo. O dano é brutal, e Millie finaliza com fogo. Vitória! Depois da luta, até o líder admite que foi uma loucura enfrentá-lo, mas Eart muda o clima e propõe celebrar, cozinhar para todos. E assim, sem perceber, ele passa de jogador solitário a peça-chave de um grupo. Só que não por muito tempo, porque mais adiante decide voltar a caçar sozinho e comete um erro: ataca uma vespa gigante. Mas acerta sem querer outra criatura, uma formiga, e não qualquer uma que chama toda a colônia. E é aí que as coisas começam a sair do controle. Ele tenta se defender, mas o jogo o supera. E ele recebe uma penalidade do sistema. Esse golpe serve para colocá-lo de volta no chão. Ele entende que não pode avançar se achando invencível, então aceita o erro e decide melhorar de verdade. Pouco depois, chega uma grande atualização chamada Fira's Fire, que muda completamente várias mecânicas do jogo. Agora aparecem novas profissões, mais habilidades, principalmente, fadas que podem acompanhar os jogadores. Para aproveitar a oportunidade, se dedica ao máximo. Ele remove sua penalidade e aprende ferraria. A partir daí, começa a construir ferramentas muito mais úteis para o seu estilo. Fabrica pontas de flecha capazes de atravessar as formigas de pedra. Cria uma peça especial para reforçar seus chutes e também melhora as cordas do arco. Quando sua habilidade com arco chega ao nível 30, desbloqueia a especialização de arco de caça, o que multiplica seu poder. Depois, constrói um arco novo, mais avançado que o anterior. E embora Black se surpreenda com o design incomum, Eart deixa claro que é justamente isso que torna tudo divertido: criar coisas que na vida real seriam impossíveis. No dia seguinte, ele testa seu novo equipamento contra as formigas de pedra e as derrota com facilidade. De quebra, recolhe os cascos delas para fabricar a armadura. Mas então o evento de Fire Série começa de verdade, e com ele chega uma das mecânicas mais importantes do jogo: o contrato com fadas. ER quer conseguir uma fada do vento, mas seu cristal quebra e a tentativa falha.
Os amigos tentam animá-lo, ainda mais quando percebem que as fadas parecem sentir uma atração estranha por ele. E então acontece algo inesperado. Aparece uma fadinha pequena, brinca com o cristal quebrado dele e, embora ele não consiga formalizar nenhum contrato, Eart já fica feliz só de vê-la. Mais tarde, ele entra na primeira masmorra. A exploração é perigosa desde o começo e logo ele enfrenta uma aranha gigante. Ele a derrota usando tudo que tem à mão. Depois dessa luta, algumas fadas das trevas o guiam até uma área oculta, onde ele encontra uma porta secreta e um baú com um anel antigo. Eart guarda isso como lembrança da sua primeira masmorra. Pouco depois, os desenvolvedores anunciam a segunda fase do evento das fadas. Essa nova etapa inclui um torneio em que as fadas podem evoluir através de combates entre jogadores. Além de recompensas especiais e títulos raros, também dão uma segunda chance para quem falhou ao encontrar sua fada, permitindo reparar o cristal quebrado e tentar de novo. Como se não bastasse, adicionam um sistema de identidade própria, tornando as fadas mais independentes. Isso preocupa Eart, principalmente por causa dos artesãos e jogadores pacíficos. Mas Blacks esclarece que os artesãos já tinham combinado de se proteger entre si. Além disso, ele descobre que a cidade de Nishia se tornou o centro dos confrontos jogador contra jogador. Então surge outro problema. Eart recebe um título especial chamado Fire Player, um título impossível de esconder ou remover durante o evento, exceto por meio de um duelo especial. Imediatamente, outros jogadores começam a se aproximar dele. Para piorar, as arquibancadas continuam gravitando ao redor de forma incômoda. Para se livrar do título, Eart começa a desafiar qualquer um que cruza seu caminho para um duelo. É aí que aparece Rona, membro da guilda Blue Collar e especialista em artes marciais. Ela aceita o desafio, porque já tinha ouvido bastante sobre Eart. Mas, antes que o duelo comece, a fada tímida de Rona voa diretamente até Eart e cancela a luta por conta própria. Depois, ela pousa tranquilamente sobre o ombro dele, deixando todo mundo em choque. Mais uma vez, o título Fairy Player mostra ter um efeito bem estranho sobre as fadas. O problema é que Eart ainda não consegue se livrar desse título. Dias depois, enquanto se dedica a cozinhar comida especial para fadas, Rona o contata para pedir conselhos sobre a própria fada. E, como era de se esperar, o assunto acaba girando outra vez em torno da relação entre jogador e companheira. A comida para fadas de Eart se torna tão popular que começa a formar filas enormes ao redor de sua barraca. Ele precisa limitar os pedidos para conseguir continuar atendendo. Com o tempo, outros cozinheiros passam a preparar pratos parecidos, o que alivia um pouco a pressão. Mais adiante, Eart e Rona observam combates entre jogadores, e veem um deles perder porque sua fada se recusou a ajudá-lo. Eart explica que esse tipo de jogador pertence à categoria daqueles que tratam mal suas fadas, até elas pararem de obedecer. Quando esse mesmo jogador se aproxima depois para pedir ajuda, Eart recusa o pagamento e lhe recomenda algo muito mais importante: tratar a fada como uma amiga. O conselho funciona, e depois de compartilharem uma refeição especial, a relação entre os dois começa a melhorar. Pouco tempo depois, aparece um cavaleiro idoso que fala com Eart em particular sobre um jogador chamado Glab. Silver conta que Glab era muito talentoso, mas se tornou arrogante e ressentido depois de não conseguir contratar uma fada. Mais tarde, ele conseguiu uma fada raposa das trevas, mas desde então passou a desafiar outros jogadores com fadas para provar que era superior. Ainda assim, Eart decide não tomar partido até ver a situação por conta própria, e enquanto tudo isso acontece, continua caçando. Em uma dessas saídas, ele derrota um urso selvagem combinando tiro com arco, chicote e chutes muito fortes. No meio desse progresso, desbloqueia uma nova técnica chamada Sliding Hashi Kick. Mais tarde, enquanto minera, encontra minério explosivo e o usa para criar óleos experimentais. Um deles quase o mata durante os testes e acaba recebendo o nome de óleo da mina do inferno. Outro funciona bem e se torna óleo de aprimoramento. Usando esses óleos repetidamente durante suas caçadas, Eart consegue levar o arco de caça e a magia do vento até o nível 50. Então, o sistema permite que ele una ambarrutas, desbloqueando duas habilidades novas: Gatling Arrow, que dispara uma chuva massiva de flechas, e Flight, que permite viajar longas distâncias usando magia do vento. Enquanto isso, o torneio das fadas avança para sua fase final. Os 16 melhores competidores são definidos, e na final, Silver e Glaab acabam se enfrentando.
Glaab demonstra um nível impressionante e derrota Silver. Nesse momento, sua fada raposa evolui e se torna a rainha das fadas, mas então vem a verdadeira surpresa. A rainha revela que o torneio não servia apenas para competir, mas para escolher a próxima governante das fadas. Ela explica que, ao longo do evento, as fadas foram compartilhando experiências entre si até que a mais forte ascendesse ao trono. Glaab se sente traído e a acusa de tê-lo usado, mas ela lembra que ele sempre a viu como uma ferramenta. Depois, rompe o contrato e até tenta compensá-lo, embora ele rejeite tudo e decida desafiá-la diretamente. A luta termina quase de imediato. A rainha das fadas o derrota sem dificuldade. Depois disso, ela reúne todos os jogadores que participaram com fadas e distribui as recompensas. Quem tinha companheiras recebe evoluções, mas Eart ganha algo único, a oportunidade de desafiar a própria rainha das fadas. Como ele completou todo o evento sem uma fada aliada, ela decide oferecer a ele uma experiência especial e ainda promete uma recompensa, independentemente do resultado. Eart aceita, e nesse momento, por fim, o título Fair Player desaparece, o que o deixa mais feliz do que qualquer prêmio. Com milhares de jogadores e até os desenvolvedores assistindo, o duelo começa. Eart analisa rapidamente a rainha e descobre que certos ataques podem atravessar sua defesa mágica. Ele até consegue derrubar o bastão dela com um disparo direto, deixando todos impressionados. Depois, muda completamente seu estilo de luta e usa táticas pouco convencionais. Libera uma nuvem venenosa para limitar os feitiços dela e lança garrafas explosivas para obrigá-la a recuar. Eart deixa claro que, quando um inimigo é mais forte, sobreviver com criatividade é mais importante do que lutar de forma limpa. A rainha tenta se proteger com barreiras. Mas Egar desaparece em modo furtivo, reaparece, a captura com seu chicote metálico e a arremessa contra o chão. Depois, desencadeia uma sequência brutal de ataques com Gatling Arrow, múltiplas flechas laterais e finaliza tudo com um chute devastador que sacode o campo de batalha. A rainha das fadas já não consegue se recuperar. O sistema declara a vitória de Eart, e milhares de jogadores explodem em aplausos, enquanto a rainha aceita a derrota com calma e reconhece que aprendeu muito naquela luta. Em seguida, ela pede o cristal quebrado do contrato e o anel antigo que Eart havia encontrado em sua primeira masmorra. Ao unir os dois objetos e encher o cristal com 6 luzes, transforma tudo em uma joia misteriosa e belíssima. Como recompensa extra, ela também coloca força o anel da 7ª rainha no dedo dele. Apesar de Eart tentar resistir, depois ele descobre a verdade. Esse anel contém o poder de 6 fadas elementais e ele jamais poderá removê-lo. Quando o evento termina, as gravações da batalha se espalham pelo site oficial e sua fama dispara. Muitos jogadores começam a copiar sua combinação de tiro com arco e magia do vento. Eart tenta voltar à sua rotina tranquila, fabricando poções, mas a rainha das fadas aparece diretamente de dentro do anel. Ela explica que o anel funciona como uma porta entre os dois mundos. Eart a manda de volta várias vezes, mas ela insiste em retornar. Ela reclama do trabalho que tem como rainha e, de vez em quando, até tenta roubar a comida dele. Enquanto isso, um membro da guilda chamado Nazer tenta recrutá-lo para voo off Apollo com uma atitude arrogante, mas Eart o ignora completamente, deixando-o em ridículo. No dia seguinte, ele melhora ainda mais seu equipamento, cria um arco mais poderoso, reforça seu equipamento de chutes e consegue uma capa excelente, com nota 9 de 10. Depois disso, a líder da guilda, Ayami, pede desculpas pessoalmente pelo comportamento de Nazer. Ela revela que ele foi punido por tentar se aproveitar da fama de EART. Ao mesmo tempo, a empresa do jogo começa a prestar cada vez mais atenção nele, porque sua presença está ajudando a comunidade. E justamente nesse momento chega uma segunda leva de jogadores, trazendo novos efeitos negativos como braço quebrado, paralisia e petrificação. Pouco depois, anunciam uma nova masmorra, Challenge of the Departed, com mapas aleatórios, armadilhas, enigmas e um limite de 1 hora para chegar ao 10º andar. Eart se interessa na hora, embora fique um pouco irritado porque o material promocional mostra tanto batalha contra as rainhas das fadas quanto a luta contra o urso, fazendo o tiro com arco parecer forte demais para os iniciantes. Antes de entrar, Eart começa a adaptar seu estilo de combate e incorpora um escudo. Por fim, ele se especializa em escudo pequeno. Também trabalha junto com Blacks para desenvolver arcos experimentais. Um desses modelos tem poder enorme,
mas precisa de flechas especiais muito caras, então acaba ficando como protótipo para algo maior. Depois de vários dias, ele conclui seu grande projeto, um escudo leve que esconde um arco poderoso em seu interior. Ele é reforçado com materiais de formiga de pedra e tem uma pequena mira, além de poder alternar entre a forma de escudo e a forma de arco quando quiser. Eart fica encantado, principalmente porque isso permite que ele continue lutando mesmo quando sofre braços quebrados. E então, finalmente, a masmorra é aberta. O lugar está cheio de jogadores e comerciantes. Eart acaba se juntando a um grupo bastante estranho, quase como uma versão improvisada de um time de heróis. Depois que um dos integrantes não apareceu, ele impede o líder de ativar armadilhas mortais graças à sua detecção de perigo, e isso salva o grupo logo de início. Com a orientação dele, avançam andar por andar derrotando esqueletos e monstros mágicos. Eart ainda descobre que alguns inimigos só podem receber dano com magia ou com ataques especiais. Isso permite que a equipe continue progredindo sem travar. No começo, Eart achou que ainda dava para forçar um pouco mais e avançar até o 10º andar, mas o relógio já estava jogando contra eles. Então, depois de mais de 40 minutos, decidiu algo mais sensato: ficar satisfeito em chegar ao 5º andar. O grupo aceitou sem discutir, mas assim que entraram no 4º andar, Eart sentiu algo estranho, um perigo enorme. Daqueles que fazem você saber que algo está muito errado antes mesmo de ver. Não demorou para ouvirem gritos, correram até a origem do barulho e acabaram entrando em uma sala cheia de jogadores feridos. No mesmo instante em que cruzaram a porta, ela se fechou atrás deles com um golpe seco. A atmosfera mudou completamente. O ambiente ficou pesado, escuro, quase sufocante. Eart entendeu na hora que tinham caído em uma sala armadilha, um tipo de lugar do qual ninguém sai até cumprir um objetivo. Então Eart parou de se conter. Primeiro, verificou se havia outra armadilha escondida. E, quando confirmou que aquela sala era exatamente o que parecia, atacou com tudo. Enquanto Blue e Pink atendiam os feridos, a luta foi dura, caótica e brutal, mas no fim conseguiram limpar a sala. Quando o último inimigo caiu, a porta se abriu de novo. O grupo resgatado agradeceu a Red por tê-lo salvado. Mas, antes que todos pudessem relaxar, apareceu um enorme baú do tesouro. Um dos jogadores saiu correndo em direção a ele, convencido de que encontrariam uma grande recompensa. No entanto, ele ativou sua detecção de perigo e percebeu algo que os outros não viram: o baú estava liberando um nível de ameaça absurdamente alto. Pensou que Eart solo queria quedar-se com o botim, mas Eart não estava interessado no tesouro. Queria só uma coisa: que aquele cara esperasse todo mundo sair antes de abrir o baú. E, quando eles saíram, o guerreiro não entendia por que Eart tinha desistido de uma recompensa tão boa. Foi aí que Eart explicou a verdade. Dentro da sala não havia só uma armadilha, havia outra pior, feita para punir a ganância. Uma armadilha que matava justamente quem se deixava levar por querer demais. Assim que a porta se fechou, os gritos daquele jogador foram ouvidos de dentro. Depois disso, tudo acabou, o tempo terminou e o grupo voltou para a entrada da masmorra. Lá, o Ranger Azul perguntou a Eart como ele tinha percebido aquela segunda armadilha do baú, principalmente quando o outro jogador, que também tinha habilidades de ladrão, não tinha detectado nada. Ele até perguntou se Eart já tinha chegado ao nível 20. Eart evitou dizer o número exato porque achou um pouco deselegante, mas confirmou que sim, já tinha passado desse ponto. Na verdade, ele estava acima do nível 30, embora guardasse isso para si. Yellow propôs dividir os ganhos, mesmo que a exploração não tivesse rendido muito dinheiro. Hard respondeu que já estava satisfeito com o número que tinha conseguido nas suas habilidades. Red, por sua vez, disse que, enquanto Hard estivesse feliz, ele também estaria. Mas nem todos pensavam igual. Yellow ainda queria continuar se aprofundando na masmorra e chegar até o 10º andar. Gren explicou que não havia tempo suficiente, embora isso não impedisse de mostrar com orgulho um mapa que tinha desenhado do 1º andar. O problema era que ninguém confiava muito na qualidade dele, porque Gren tinha fama de se perder e não se orientar bem. Mesmo assim, ele mesmo esclareceu que aquele mapa já não serviria na próxima visita, porque a masmorra era gerada aleatoriamente toda vez. Antes de se separarem, Red agradeceu a Eart por toda a ajuda, e comentou que queria apresentá-lo ao Ranger Negro. Depois, pediu que ele o adicionasse como amigo. Eart aceitou, agradeceu e eles se despediram.
Depois disso, na ferraria, Eart tentou fabricar uma ferramenta que permitisse desativar armadilhas mais rápido, para assim tentar chegar ao 10º andar. Mas encontrou um problema técnico: se fizesse muito fina, quebrava; se reforçasse demais, ficava grossa demais. Blacks percebeu na hora que Eart estava travado e decidiu dar uma mão. Ele pediu a ferramenta, fez alguns ajustes e a devolveu. Ficou perfeita. Eart voltou feliz, até que a rainha das fadas apareceu de repente. Ao vê-la completamente vestida, perguntou o que ela estava fazendo. Ela respondeu que estava distribuindo cristais de contrato para os novos aventureiros. Como havia entrado um número enorme de jogadores novos, a tarefa era gigantesca. Mesmo com ajuda humana, ela ainda precisava entregar o máximo possível. Depois, se despediu dele. E, como se nada fosse, disse que depois veria seu querido esposo. Eart explodiu de raiva e bateu na cabeça dela com seu leque, lembrando que eles nem eram casados. Mas se ela estava trabalhando sem parar, ele também trabalharia. Então foi direto ao ponto, cortou madeira e fabricou uma quantidade enorme de flechas para se preparar para outra tentativa na masmorra. Depois, quis cozinhar alguma coisa. Mas a fada voltou a aparecer, exausta, completamente cansada do trabalho. Ela confessou que estava farta das perguntas absurdas de muitos homens, sobre suas medidas, sobre o tipo de jovem de que gostava, sobre sua comida favorita e ainda perguntas estranhas sobre as fadas. Eart sentiu pena ao vê-la assim. Então ela pediu um pouco de atenção, um pouco de carinho e, para completar, lhe entregou um formulário de casamento. Disse que, se ele assinasse, eles se casariam oficialmente naquele mesmo instante. Eart não aguentou mais. Rejeitou totalmente a ideia. Ele não queria se casar. Em vez disso, decidiu preparar para ela uma torta de carne usando sua culinária de nível 50. A fada ficou encantada e acabou apoiando a cabeça na perna dele. Dessa vez, Eart cedeu um pouco e a mimou. Mesmo que fosse só por aquele dia. Depois, preparou um conjunto completo de ferramentas e passou vários dias tentando enfrentar a masmorra sozinho, com um único objetivo: melhorar sua habilidade de abrir fechaduras e desativar armadilhas. No começo, ele errava o tempo todo, ativava mecanismos por engano, se machucava e até morria em algumas ocasiões. Mas continuou insistindo e, no fim, conseguiu chegar ao nível 50 na habilidade de ladrão. Com isso, o jogo lhe ofereceu uma evolução. Eart analisou as opções e encontrou duas rotas. A primeira era roubo superior, uma versão mais forte do roubo normal. A segunda era roubo benevolente, uma técnica bem diferente, que permitia roubar monstros e dava uma recompensa extra quando ele atacava sem ser detectado. Era mais difícil de desenvolver, mas também muito mais interessante. Eart escolheu essa, porque não era só útil, também era mais divertida. Depois disso, recebeu uma ligação do Ranger Vermelho. Eart já tinha conhecido os 6 Rangers, mas ainda não o Ranger Negro. Quando finalmente se encontraram, toda a equipe se reuniu dentro da masmorra, e o surpreendente foi que Eart e o Ranger Negro se deram bem demais. Os dois estavam igualmente empolgados em desmontar e desativar armadilhas, a ponto de os outros começarem a achar a cena um pouco estranha. Ainda assim, o grupo seguiu em frente. Red tinha esperado que eles se entendessem, mas não imaginava que combinariam tão rápido. Mais tarde, Eart continuou explorando por conta própria. Quanto mais armadilhas desarmava, mais sua taxa de sucesso subia e mais sua nova habilidade avançava. Ao mesmo tempo, começou a entender melhor os monstros da masmorra. Descobriu que as criaturas reagiam à luz e, graças à sua visão à distância, que permitia enxergar até no escuro, percebeu que podia se mover sem ser notado. Isso reduzia o número de combates de forma brutal. Ele podia passar pelos inimigos sem que percebessem sua presença, e assim conseguiu avançar muito mais sozinho. Chegou até a escada do penúltimo andar por conta própria. Faltavam menos de 5 minutos para ser expulso da masmorra, mas ele decidiu seguir mesmo assim. O andar seguinte estava cheio de lixes, monstros extremamente perigosos, e ainda assim Eart aproveitou a escuridão para passar despercebido. Depois, teve que enfrentar milhares de armadilhas que levavam ao andar final, e para atravessá-las arriscou tudo usando magia do vento. Ele ativou uma armadilha no processo, mas mesmo assim conseguiu chegar à escada. Quando entrou no andar final, descobriu algo incrível: o temporizador havia parado com apenas 2 segundos restantes. Depois de se curar,
Começou a descer uma escadaria interminável até ouvir a voz de um homem chamado André, um cavaleiro do Império. André contou que havia entrado na masmorra com um exército inteiro para fechá-la, mas todos morreram. Ele acabou preso em uma sala estranha e foi transformado em um esqueleto, forçado a guardar o lugar. André pediu a Eart que acabasse com ele. Tinha resistido à transformação por anos, mas já não aguentava mais. De repente, as escadas desapareceram e Eart caiu diretamente diante dele. Então viu a verdade. André havia abandonado completamente sua humanidade e se tornado um verdadeiro cavaleiro esquelético. A batalha começou. André era rápido e forte, mas Eart usou um escudo para evitar o primeiro impacto. Ele respondia com flechas porque não podia entrar no combate corpo a corpo sem uma espada. O cavaleiro logo entendeu seu estilo e conseguiu desarmá-lo do arco. Então Eart recorreu à sua arma oculta. O arco integrado em seu escudo era seu último recurso, mas também uma ferramenta limitada, que não permitia usar seu estilo habitual. André então ativou uma técnica que aumentou sua velocidade de forma brutal e golpeou com tanta força que Eart ficou sem conseguir se mover. Parecia o fim, mas no último segundo ele recuperou o controle e evitou o golpe decisivo. Então disse algo essencial: o que mantém os humanos de pé é a vontade, independentemente da situação. Com isso, usou seu chicote de aço para imobilizar o inimigo, ativou o poder do anel e chamou a magia das fadas. André quebrou seu escudo tentando impedir o feitiço, mas Eart terminou de lançar Prins Nova. O ataque acertou o inimigo, embora não tenha produzido o efeito esperado, e justo nesse momento a Rainha das Fadas apareceu para ajudá-lo. Graças ao poder do anel, Eart aproveitou a abertura, recuperou o arco, lançou uma chuva de flechas e jogou 2 garrafas explosivas que detonaram com força esmagadora. Por fim, André caiu. Depois da luta, recuperou sua forma humana e agradeceu a Eart por salvá-lo antes de perder completamente a alma. Também admitiu que não esperava que alguém lutando sozinho conseguisse derrotá-lo. Como recompensa e lembrança, entregou a espada de um de seus antigos companheiros. Depois, foi embora com os camaradas que ainda restavam. Assim que desapareceu, todas as portas da masmorra se abriram e então chegou um anúncio urgente para todos os jogadores. Um dos chefes secretos havia sido derrotado. Como resultado, uma nova arma foi desbloqueada para todos, a espada mais forte, mais longa que as comuns e por isso, superior em combate. Eart entendeu naquele instante algo ainda mais importante. Se existia um chefe secreto já derrotado, então também deveriam existir outros esperando para serem encontrados. Eart saiu da masmorra com a equipe bastante machucada, então a primeira coisa que fez foi usar os materiais que ainda carregava para fabricar um novo escudo. O problema era que seu arco e sua armadura de couro estavam tão danificados que consertá-los custaria uma fortuna. Por sorte, ele ainda tinha a espada de André, então poderia vendê-la para cobrir parte dos gastos. Enquanto isso, em outro lugar, algumas pessoas comentavam o rápido crescimento de Eart. Uma mulher estava tão entediada naquela reunião que o homem com quem falava acabou deixando-a voltar para o grupo dela. Depois disso, Eart se reuniu novamente com seus companheiros para uma nova missão. Como Nora e Kamen não estavam disponíveis, a equipe precisou levar uma nova curandeira chamada Elisa. O detalhe é que Elisa chegou atrasada, com uma atitude insuportável. Olhando para Eart, tratou-o como se ele fosse pouco mais que um arqueiro medíocre, mas essa arrogância não durou muito. Assim que entraram na masmorra, Eart voltou a provar por que era tão valioso, detectou armadilhas, desativou todas e manteve o grupo vivo. Elisa, embora não quisesse admitir, teve de reconhecer que, pelo menos nisso, ele era útil. Já no 5º andar, foram alertados sobre os Lizard Lich, monstros especialmente perigosos que resistiam a ataques físicos e ainda lançavam efeitos negativos capazes de arruinar uma batalha inteira. O grupo revisou rapidamente suas habilidades para se preparar, mas Elisa começou a ceder ao medo. Então Eart sentiu que 2 inimigos se aproximavam, entre eles 4 Lesser Lich. Primeiro, ele verificou se não havia armadilhas na área e, quando confirmou que tudo estava limpo, ordenou o início do combate. Mas Elisa estava paralisada de terror, sem conseguir se mover, então Eart assumiu o controle da situação. Ele lançou uma flecha de longo alcance, Elisa seguiu com Holy Rei, Millie atacou, e finalizou com explosão. A ofensiva foi tão intensa que uma explosão gigantesca cobriu os inimigos por completo. No entanto, quando a fumaça desapareceu, os monstros continuavam ali, feridos, sim,
mas ainda avançando. Reg então entrou em ação com suas habilidades defensivas, atraindo a agressão inimiga e protegendo o grupo. Um monstro tentou romper a linha de defesa, mas a barreira mágica conseguiu impedir. Rona aproveitou a abertura e atacou com Battle Spirit e Twin Fist, enfraquecendo o inimigo na força bruta. Depois, ela o derrotou completamente. Mas a luta ainda não tinha terminado. Os inimigos restantes apareceram por trás deles, e no meio do caos, os Liches lançaram petrificação em Reg. Em segundos, o principal defensor se transformou em uma estátua de pedra. Eart reagiu imediatamente e gritou para Elisa curá-lo na hora, porque sem Reg o grupo não duraria nem alguns segundos a mais. Mas ela continuava congelada pelo medo, incapaz de responder. Um dos Liches tentou atacar Elisa diretamente, mas Rona se interpôs, protegeu a curandeira e arremessou o monstro para longe. Mesmo assim, a situação estava no limite. O grupo inteiro estava ficando sem mana e o combate saía totalmente do controle. Então Eart fez o impensável, jogou 3 poções contra os inimigos e conseguiu destruí-los com aquele movimento. Quando o caos diminuiu um pouco, Elisa finalmente conseguiu usar seus feitiços de cura e remover a petrificação de Reg. Com o defensor de volta, o grupo recuperou o fôlego e conseguiu encerrar a batalha. No fim, Elisa perguntou a Eart por que ele não tinha usado aquelas poções desde o começo, se eram tão poderosas. Eart explicou que não era tão simples. Aqueles frascos eram perigosos de usar, e, além disso, ele não podia carregar muitos consigo. Mas Elisa continuou insistindo. Disse que, se ele tivesse agido um pouco mais rápido, boa parte do desastre teria sido evitada. Isso irritou Ayami, que saiu em defesa de Eart e disse para ela parar de reclamar como líder do grupo. Elisa quis responder na briga, mas Millie a interrompeu na hora. Ela lembrou que não estavam sozinhos e que precisavam se comportar com respeito. Além disso, quando Millie falou, os dois se calaram imediatamente. Eart riu por dentro ao pensar que Millie podia ser bem assustadora quando ficava irritada. Depois disso, Elisa pediu desculpas por ter agido com medo. Eart, em vez de repreendê-la, a animou dizendo que a masmorra ainda não tinha acabado e que o grupo ainda precisaria das habilidades de cura dela. Isso devolveu um pouco da confiança dela. Por fim, a guilda conseguiu completar toda a masmorra e todos comemoraram a vitória. Prometeram voltar a jogar juntos em breve, mas, quando estavam se despedindo, a mulher curiosa que os observava reapareceu mais uma vez e continuou encarando o grupo em silêncio. No dia seguinte, Eart percebeu que 2 novas armas haviam aparecido no jogo, uma katana japonesa e uma odachi. Ele imediatamente se lembrou de Kamen, o da cor azul, que tinha um estilo de combate muito parecido com o de um samurai, então certamente aquela arma combinaria perfeitamente com ele. Então, do nada, uma garota de aparência inocente se aproximou e perguntou se ele era Eart. Mas ela não era uma jogadora qualquer. Tinha orelhas pontudas, roupa japonesa e chifres de dragão. Eart sentiu perigo na hora, confirmou que era ele mesmo e perguntou qual era o nome dela. Ela desviou da pergunta e disse que era algo como a irmã mais nova da Rainha das Fadas. Isso foi o bastante para deixá-lo em alerta. Ele perguntou por que ela tinha vindo vê-lo. A garota respondeu que queria saber como eram seus lábios e imediatamente se aproximou dele. Eart reagiu rápido, afastou-a com um leque e disse que ela era exatamente igual à irmã. Em vez de ficar irritada, ela riu e disse que agora entendia por que a irmã gostava tanto dele. Eart achou tudo estranho demais. Mas a garota continuou falando. Explicou que a Rainha das Fadas tinha contado que Eart fazia uma comida incrível e que ela queria experimentar por conta própria. Eart tentou fugir dizendo que iria à loja de armaduras. Quando chegaram lá, a garota ficou maravilhada com todo o equipamento dentro da loja. Disse que se surpreendia com o fato de os humanos conseguirem fabricar coisas assim. Eart pediu que ela não tocasse em nada, enquanto o dono da loja comentava que ele tinha chegado com uma garota muito bonita. Eart ignorou o comentário e perguntou se podiam consertar sua capa. O dono a examinou e disse que ela estava destruída, que seria mais fácil comprar uma nova. Eart se lembrou de que realmente a tinha usado demais, então encomendou uma nova armadura feita com couro de besta selvagem e prata do seu inventário. O ferreiro projetou uma armadura com mais de 70 de defesa, além de bônus de durabilidade e entusiasmo. Ele pediu 12.000 GLO e disse que a armadura ficaria pronta depois.
A garota com chifres interrompeu de novo e disse que aquilo significava que agora ele tinha tempo para cozinhar algo para ela. Eart acabou preparando um bife de coelho com ervas. Ela amou de forma exagerada, elogiou cada detalhe várias vezes e não parava de repetir que estava delicioso. Eart fez uma brincadeira e disse que já estava óbvio que ela era mesmo irmã da rainha das fadas. Depois perguntou se ela também era uma fada como a irmã. Mas ela respondeu que não podia revelar algo assim, nem mesmo seu nome verdadeiro. Disse que ele podia chamá-la como quisesse. Eart olhou para os chifres dela e decidiu chamá-la de Rio. Ela adorou o nome. Disse que provavelmente viria visitá-lo de vez em quando. Eart só esperava que ela não trouxesse problemas. Ao mesmo tempo, apareceu um anúncio importante para todos os jogadores. Mais tarde, Eart foi ver seu amigo ferreiro, e os dois falaram sobre essa notícia. O anúncio revelava algo essencial. As habilidades mais poderosas não seriam desbloqueadas se o jogador tentasse dominar tudo, mas sim se especializasse em um caminho específico. Era possível focar em magia, combate físico ou uma classe específica, mas não em tudo ao mesmo tempo. Eart entendeu na hora que isso iria irritar muita gente. O ferreiro perguntou o que ele pretendia fazer, principalmente porque faltava apenas um mês para revisar suas habilidades, e essa decisão poderia afetá-lo em batalhas futuras. Eart pensou que, se especializasse totalmente em combate físico, provavelmente teria mais poder ofensivo, mas no fim decidiu continuar como estava, porque seu estilo atual era muito mais divertido. O ferreiro comentou que os jogadores que se dedicavam a profissões e produção estavam desaparecendo aos poucos e acrescentou que, enquanto existisse alguém como Eart, ele não se sentiria sozinho. Eart ficou feliz ao ouvir isso e continuou pensando que também era uma forma de força fazer as pessoas felizes com comida. Ele não queria perder esse lado de si mesmo. Pouco depois, sua nova armadura ficou pronta. Eart ficou impressionado, principalmente pelas melhorias em durabilidade e entusiasmo. Então, o ferreiro pediu que ele deixasse a capa velha, porque pretendia jogá-la fora. Prometeu tentar dar outro uso para ela. Eart ficou triste ao vê-la. O jogo era tão realista que ele tinha se apegado às armas e ao equipamento como se fizessem parte da sua vida. Se desfazer deles era muito mais difícil do que esperava. Então apareceu a Rainha das Fadas. Ela levantou uma barreira mágica e se desculpou com ele. Explicou que não podia fazer contrato com nenhuma fada, mas não porque as fadas o odiassem, e sim o contrário, havia fadas demais querendo se unir a ele. E permitir que apenas uma o fizesse poderia causar um caos enorme dentro do reino. Como compensação, ela lhe entregou duas habilidades especiais entre as mais poderosas do seu mundo. A primeira era Seven Falling Stars, uma técnica que aumentava enormemente o dano do arco se o alvo recebesse 7 flechas consecutivas em menos de 30 segundos. A segunda era Bow of Sacrifice, uma habilidade brutal que consumia toda a mana, 90% da vida do usuário e até mesmo o próprio arco para lançar um disparo. A rainha o advertiu de que aquela técnica era extremamente perigosa. Eart entendeu que provavelmente só a usaria em situações desesperadas e decidiu se concentrar em dominar Seven Falling Stars. Ela também pediu que ele mantivesse tudo em segredo, porque o reino das fadas seria aberto para todos os jogadores na próxima atualização. Antes de ir embora, Eart deu bastante comida para as fadas, mas uma delas sugeriu vê-lo em segredo quando quisesse. Isso enfureceu a rainha e começou uma discussão bem engraçada entre as duas. Eart, por sua vez, já conseguia imaginar o caos que essa atualização iria provocar. Mais tarde, enquanto cozinhava para os amigos, foi perguntado sobre a nova campanha. Eart explicou que existiam 4 jogos de realidade virtual, incluindo aquele que eles jogavam, e que antes cada um exigia um headset diferente. Mas agora as empresas tinham decidido cooperar, então qualquer headset 3D podia ser usado para executar qualquer um dos jogos. Além disso, lançaram uma promoção enorme com 15 dias de teste gratuito, e justamente isso coincidiu com a abertura do Reino das Fadas, o que significava uma avalanche de novos jogadores. Enquanto conversavam, alguém tentou roubar um pedaço de carne da comida dos clientes, mas Eart o impediu na hora com um leque. Depois ele passou o prato para Nora, mas ela se empolgou demais. E acabou acertando sozinha sem motivo algum. Eart apenas riu e elogiou a energia dela. Depois, começaram a comentar o aumento de jogadores e a possibilidade de expandir o Grêmio. No entanto, concordaram que primeiro precisavam resolver o problema de Lisa,
tanto pela atitude quanto pelo medo que ela demonstrou durante a batalha. Aproveitaram a conversa para tentar convencer Eart a entrar para o grupo, mas Eart recusou. Preferia sua liberdade e não queria ficar preso a nenhuma organização. Mesmo assim, no fundo, ele escondia outro motivo muito mais pessoal. E, naquele instante, a irmã da Rainha das Fadas, Ryu, apareceu entre a comida e aterrorizou Eart. A situação com Ryu não demorou a sair do controle. A garota começou a pedir mais carne, mesmo já tendo comido demais. E, quando o resto do grupo quis saber quem era Eart, ele tentou escapar da resposta como pôde. Mas não havia fuga. Rex zombou dele, dizendo que ele não só tinha se aproximado da Rainha das Fadas, como agora também estava ligado à irmã dela. Isso acendeu de imediato as brincadeiras, os olhares e os ciúmes dentro do grupo. A coisa ficou ainda mais constrangedora quando Ryu soltou que Eart era o único que podia chamá-la por aquele nome. O grupo inteiro caiu na risada, enquanto Eart só conseguia ficar cada vez mais envergonhado. Mas Eart não tinha tempo para continuar afundando nessa vergonha. Começou a pensar no que poderia acontecer se chegasse ao Reino das Fadas junto com Ryu. Sabia que aquele reino ficava ao sudeste de Nishia e, como a atualização já tinha sido lançada, uma enorme quantidade de jogadores estava se movendo para lá. Então decidiu se adiantar e aproveitar a corrente de novos aventureiros para não chamar tanta atenção. Depois de colocar seu plano em prática, acabou chegando à Fortaleza do Norte junto com outros jogadores. Enquanto esperava na fila para entrar, alguém se aproximou e pediu para ver o anel da sua mão esquerda. Eart se lembrou imediatamente de que aquele anel havia sido dado pela Rainha das Fadas e que, segundo ela, funcionava como uma permissão especial de acesso. Assim que o mostrou, o homem o reconheceu na hora. Era o anel da rainha. O sujeito se apresentou como responsável pela Fortaleza do Norte e explicou que a rainha o havia chamado imediatamente. Por isso, permitiu que ele usasse uma montaria especial chamada Picasa, uma ave enorme que praticamente ninguém conseguia montar, muito menos uma fada comum. Eart teve que subir na ave para chegar rapidamente à cidade-castelo. A tensão que aquilo causou entre os outros jogadores o deixou desconfortável, mas mesmo assim ele montou. Assim que levantou o voo, percebeu que as penas de Picasso eram surpreendentemente macias. Então começaram a voar, e Eart descobriu algo impressionante. A ave gerava uma barreira mágica que bloqueava quase todo o vento. Graças a isso, a viagem foi confortável e segura. Para Eart, voar daquele jeito era como estar dentro de um sonho de fantasia. No fim do dia, finalmente chegou ao castelo, e os portões se abriram sozinhos para recebê-lo. A Rainha das Fadas o esperava pessoalmente, cercada por várias outras fadas. Eart a cumprimentou com respeito, pensando que pelo menos em um lugar tão formal ela não faria nenhuma das brincadeiras de sempre. Ele se enganou. A rainha tinha preparado um desfile completo só para ele. Eart ficou totalmente no centro da celebração, avançando diante do povo como se fosse uma figura importante do reino. Embora não gostasse de chamar atenção, entendeu que negar aquilo naquele momento não serviria de nada, então decidiu entrar no clima. Cumprimentou a todos, recebeu aplausos, fogos de artifício e uma recepção que parecia saída de uma história épica. E, embora soubesse que aquilo não era algo real do mundo físico, também entendeu que aquelas lembranças ficariam com ele para sempre. Por isso, decidiu aproveitar. Quando o desfile terminou, ele disse à rainha que a recepção tinha sido exagerada demais. Ela respondeu que o objetivo era apresentar ao povo a pessoa que vinha da cidade dela, porque todos estavam esperando sua chegada havia muito tempo, e, com certa vergonha, admitiu que no reino já corriam rumores de que o mantinha só para si. Eart entendeu imediatamente o que aquilo significava. A rainha então se aproximou mais um pouco com uma atitude bem intimidadora e disse que até podia ficar com ele, se quisesse. Mas antes que a situação fosse longe demais, uma de suas serviçais a interrompeu, lembrando que ela precisava preservar a dignidade. A rainha mudou o tom na mesma hora e disse que ficaria feliz se Eart permanecesse um tempo no reino. Também deixou claro que não pretendia colocar guarda para segui-lo por toda parte. Eart respondeu que, a partir do dia seguinte, sairia para caminhar pela cidade como qualquer outro aventureiro. Ele soltou uma risada falsa e, em questão de segundos, já tinha desaparecido do lugar, pulando pela janela e fugindo a toda velocidade. Quando finalmente parou, percebeu que tinha escapado exatamente como um ladrão. Voltou a montar em Picasso e seguiu para a Fortaleza do Sul.
Aquela região ficava mais longe de Nishia, então era perfeita para passar despercebido. Assim que chegou, foi direto para a taverna da cidade. Quis se gabar de ter derrotado 8 coelhos de alto nível, esperando impressionar alguém. E conseguiu. Uma funcionária se interessou pela história dele e perguntou se ele tinha visto pássaros ladrões durante a aventura. Querendo se exibir, contou que um daqueles pássaros tinha tentado roubar sua presa, mas ele o derrubou com outra flecha. A funcionária ficou fascinada com a pontaria dele. Então Eart perguntou se havia algum lugar onde pudesse pagar para usar uma cozinha. Ela disse que sim, que a cozinha da taverna estava disponível nos fundos. A partir daquele momento, Eart entendeu que aquele lugar seria sua base temporária. Era o principal ponto de encontro da região e, além disso, no andar de cima havia uma estalagem onde ele podia dormir. Com a carne que carregava, decidiu experimentar. Primeiro temperou para suavizar o sabor selvagem e depois a cortou em pedaços pequenos. Queria criar receitas simples, mas eficazes, pratos que destacassem o sabor real dos ingredientes em vez de escondê-lo. Assim nasceu sua primeira nova receita: espetinhos grelhados de coelho de alto nível com legumes léu. O prato concedia um aumento moderado de velocidade para quem o comesse. Depois, ele testou outra receita mais curiosa. Misturou carne de coelho de alto nível com restos moídos de pássaros ladrões e transformou tudo em uma massa recheada, parecida com pastéis. Quando chegou a hora da prova, primeiro experimentou os espetinhos e sentiu o sabor se espalhar pela boca a cada mordida. Depois provou a carne moída e também ficou satisfeito. Não demorou para alguns clientes curiosos aparecerem por causa da comida que ele estava preparando. Pouco tempo depois, a taverna inteira começou a se encher com seus pratos. Eart tinha pensado que não cozinharia durante sua estadia no Reino das Fadas, mas acabou gostando da situação. Pelo menos ganhava dinheiro e conhecia gente nova. Durante vários dias, sua rotina ficou bastante agradável. Ele fazia missões, cozinhava o que caçava e depois comia e bebia com seus novos amigos. Estava se divertindo muito no sul do reino. Até que, um dia, uma das fadas entrou correndo na taverna gritando para esconderem Eart imediatamente. A razão era clara: a filha da pessoa responsável pela Fortaleza do Sul estava a caminho. Eart se escondeu atrás do balcão na hora. Pouco depois, a mulher entrou na taverna perguntando por um humano que cozinhasse pratos estranhos e marcantes. Ela queria encontrá-lo para transformá-lo em seu chefe pessoal. Enquanto continuava escondido, Eart percebeu de imediato que ela falava com um tom arrogante e bastante convencido. A funcionária da taverna negou saber de qualquer coisa, mas a mulher insistia que Eart certamente estava por perto e jamais recusaria uma oferta daquelas. A funcionária continuou improvisando e disse que Eart tinha ido embora porque havia sido repreendido por querer viajar sem se preparar direito e que fora obrigado a seguir para o leste por um assunto urgente. A filha do oficial não ficou totalmente convencida, mas ordenou que seus guardas reunissem informações sobre os aventureiros que seguiam para o norte. Com uma postura altiva, deixou claro que nenhum chefe sairia da cidade antes de servi-la primeiro. Depois disso, foi embora. Assim que desapareceu, os clientes começaram a reclamar de como ela era insuportável. A funcionária deixou Eart sair do esconderijo e chamou-o pelo nome. Isso o surpreendeu. Justamente por isso ela o havia escondido. Mas ela explicou que a rainha das fadas havia dado ordens rígidas: mesmo que o reconhecessem, não deveriam dizer nada sobre ele. Depois acrescentou que aquela garota sempre fora problemática. Mas, como era filha do oficial da fortaleza, ninguém jamais a punia. Assim, ela cresceu, mimada e acostumada a fazer o que queria, para não causar mais problemas à taverna. Então, ele decidiu ir embora. Seus novos amigos ficaram tristes, mas ele os lembrou de que os bons momentos que haviam compartilhado valiam mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, esperou o sol se pôr. Colocou uma capa com capuz e deixou a cidade em silêncio. Quando os guardas o reconheceram, em vez de detê-lo, ficaram do lado dele. Disseram que a garota já estava acumulando reclamações demais e que alguém estava reunindo provas para denunciá-la à rainha. Por isso, pediram que ele voltasse mais tarde, quando tudo se acalmasse. Já fora da cidade, Eart encontrou Saita, o de cabelo selvagem. O rapaz ficou agradecido pela comida que Eart havia preparado, então se ofereceu para levá-lo ao destino. Eart aceitou, e assim começou uma nova viagem ao lado dele. Enquanto isso,
A notícia do problema chegou até a rainha das fadas. Quando soube que o aventureiro maltratado era Eart, ela ficou completamente em choque. E então ficou ainda mais furiosa, porque o reino vinha tentando há tempos fortalecer as relações entre humanos e fadas. Depois disso, Eart chegou a Astrobor, uma cidade famosa por amar a música. Lá, Saitan explicou que cada cidade do reino tinha sua própria identidade. Uma era dedicada à literatura, outra também voltada às letras, e outra era conhecida por suas esculturas e estátuas. Eart ficou encantado com aquele ambiente artístico, mas a viagem o tinha deixado exausto, então decidiu passar a noite em uma pousada recomendada por seu companheiro. O dono da pousada o recebeu com simpatia por causa da boa reputação dele, de quebra, humilhou Saitan chamando-o de cabelo selvagem. Eart não perdeu a chance de zombar dele também usando esse apelido antes de ir dormir. No entanto, a primeira coisa que sentiu foi um peso enorme sobre si. Quando levantou a coberta, descobriu que a rainha das fadas estava dormindo ao seu lado, agarrada a ele com todas as forças. Ele tentou colocá-la na razão e afastá-la um pouco, com medo de que alguém interpretasse mal a cena, mas ela se recusou firmemente. Tinha medo de que, se o soltasse, ele abandonasse o reino. Justo nesse momento, o dono da pousada entrou para avisar que o café da manhã estava pronto e, ao ver a situação, entendeu tudo errado. Pediu desculpas imediatamente, chamou Zetan, e isso só piorou as coisas, porque Zetan também pensou primeiro que Eart tinha trazido uma garota para o quarto. E, como se não bastasse, Gil apareceu de repente e lançou um olhar sarcástico para a irmã, perguntando por que diabos ela estava ali. Então a rainha explicou que havia vindo se desculpar pelo que aconteceu na Fortaleza do Sul e confessou que havia punido o oficial, a filha dele e os soldados sob seu comando com uma severidade brutal. Disse isso com tanta calma que deixou todos ainda mais surpresos. Percy tentou acalmar o clima e garantiu que não odiava o reino. Isso fez a rainha ficar feliz na hora, mas Robb voltou a repreendê-la e cortou completamente o momento. Como sempre, as duas irmãs acabaram discutindo de novo antes de irem embora. Quando foram embora, Zetan e o dono da pousada finalmente entenderam o quão delicada era a presença de Robb dentro do reino, principalmente por causa da antiga tensão entre as fadas e a Rosa Dragão a qual ela pertencia. Por isso, prometeram guardar o segredo. Mais tarde, uma mulher chamada Karen apareceu pedindo ajuda. Sua filha Nina havia desaparecido durante a caminhada diária e não tinha voltado para casa. A mulher já tinha procurado por todos os lugares, então ofereceu uma recompensa para quem a encontrasse. Zetan aceitou a missão imediatamente. No começo, ele queria ir sozinho, mas Ers insistiu em acompanhá-lo. Assim poderia retribuir o favor, e além disso, a recompensa não era nada ruim. Durante a busca, eles seguiram o rastro da garota graças ao depoimento de um guarda. Ers usou sua detecção e descobriu uma emboscada de 3 goblins antes que eles pudessem pular sobre eles. Como já tinham perdido o fator surpresa, Ers e Zetan os derrotaram sem grandes problemas com um contra-ataque rápido. Depois disso, Ers usou sua visão de longa distância e finalmente localizou Nina. Ela estava ferida, cercada por goblins e em uma situação crítica. Ers montou imediatamente um plano de resgate. Zetan precisava chegar até ela primeiro e usar uma poção rara para salvá-la. O plano funcionou. Ers cobriu tudo à distância com flechas enquanto Zetan avançava direto contra os goblins e os derrubava um por um. Depois, Zetan deu a Nina uma poção curativa que restaurou completamente sua vida, o que permitiu que ela entrasse na batalha e ajudasse a limpar os monstros restantes. Quando tudo terminou, Nina agradeceu o resgate e então descobriu que sua mãe, Karen, havia sido quem pagou a recompensa. Ela perguntou por que não tinha se transformado em lobo para se defender, e Nina explicou que tinha sentido um cheiro estranho antes de ficar tonta e acabar cercada. Isso fez Ers desconfiar. Ao dar outra poção, Nina recuperou sua força e se transformou imediatamente em um lobo gigante. Aí ficou claro que ela estava sob o efeito de um veneno que a impedia de usar suas habilidades. Depois de mandar Nina de volta para a cidade com Zetan, Ers ficou para trás. Ele havia percebido pessoas escondidas por perto, e suas observações sobre a organização dos goblins o fizeram entender que havia uma mente por trás de tudo, manipulando o sequestro. Então ele atacou o esconderijo com uma garrafa explosiva e obrigou um dos envolvidos a sair. Era um humano estranho, com uma energia antinatural, e ele começou a atacá-lo enquanto insultava as fadas com um ódio doentio. Mas Ers não se deixou levar por isso.
Deixou claro que acreditava na convivência entre as raças e na cooperação entre os povos. Quando o homem tentou continuar lutando, Ers lançou uma flecha triangular e o derrubou com um golpe decisivo. O inimigo desapareceu antes de conseguir fugir. Depois disso, Ers refletiu sobre o que tinha acontecido. Entendeu que a convivência entre humanos, fadas e dragões realmente era possível, mas também sabia que o caminho até a paz seria cheio de conflitos, feridas e guerras antes de chegar a algo estável. No caminho de volta, descobriu que Zeta e Nina tinham estado observando tudo à distância apenas por curiosidade. Por fim, voltaram para a cidade, onde Karen conseguiu se reunir com a filha. Em agradecimento, ela entregou a Ers e Zeta uma recompensa de 100.000 GLO para cada um, mas ainda queria ir um passo além. Além do dinheiro, pediu como recompensa que Nina passasse mais tempo com Zeta, porque tinha percebido que ela sentia algo por ele. Nina admitiu que o admirava há muito tempo por sua coragem e reputação, enquanto Zeta ficava completamente envergonhado por ter se envolvido no assunto. Depois disso, Ers chamou a Rainha das Fadas para avisar que um humano estava tentando provocar um conflito entre humanos e fadas. Explicou que precisou eliminá-lo para evitar uma tragédia maior. A rainha prometeu investigar o caso e impedir qualquer guerra entre os dois lados. Quando a aventura no sul chegou ao fim, Ers se despediu dos amigos e descobriu que Zeta e Nina já estavam tão próximos que decidiram morar juntos na mansão da família Finrey. Ers ficou feliz por eles, desejou sorte e então se preparou para seguir seu caminho. Ele convocou seu pássaro, Picasso. E, embora todos achassem que ele não apareceria, ele apareceu sim. Depois de um curto voo, Ers preparou um grande banquete como agradecimento. O pássaro, feliz, lhe entregou a pena do coração de Picasso, um item raro que concedia vantagens poderosas em combate. Mais tarde, ele voltou a trabalhar com Lars para fabricar um novo equipamento. Como não tinha materiais ideais, criou um arco de metal. Ele era mais pesado que o anterior, mas também aumentava bastante seu poder de ataque, então decidiu usá-lo por um tempo. Enquanto se preparava para caçar, apareceu um anúncio dentro do jogo. O desafio do falecido havia sido completamente desbloqueado. Depois, a guardiã do labirinto surgiu para agradecer aos jogadores que ajudaram a libertar as almas presas. Ela explicou que sua missão finalmente havia terminado, agora que o labirinto tinha sido purificado. Também anunciou recompensas especiais para os participantes de destaque e um futuro torneio 1 contra 1, exclusivo para quem tivesse derrotado um dos chefes secretos. Ainda assim, Ers recusou entrar de imediato. Ele já não queria lutar diante de multidões nem participar de competições públicas. Mas, justamente quando se preparava para caçar, ouviu um grito estranho. Não parecia nada que ele já tivesse ouvido antes. Curioso, ele seguiu o som e encontrou algo impossível, um dragão vermelho recém-nascido ao lado de um ovo quebrado, enquanto 4 pessoas se contorciam no chão. Alguns segundos depois, esses corpos desapareceram. Ers sentiu pena do pequeno dragão, e ao perceber que ele estava com fome, o pegou no colo e o alimentou. O problema foi que o dragão comia como se não houvesse amanhã. Ele devorou uma panela inteira de carne antes de adormecer. Como não sabia o que fazer com ele, convocou a Rainha das Fadas. Ao vê-lo, ela se surpreendeu imediatamente e o alertou de que a situação era muito mais séria do que parecia. Ele explicou que existem dragões normais e dragões selvagens. Os normais controlam seu poder e convivem com outros, mas os selvagens só entendem a força, e o pequeno dragão era um dragão vermelho, o mais forte dentro dessa categoria. Além disso, sua família real pertencia a essa mesma linhagem. Eart chegou então a uma conclusão inquietante. Aquele pequeno poderia ser parte da realeza dos dragões e talvez realmente tivesse havido um sequestro. Antes que pudessem discutir mais, chegou uma mensagem urgente. Um grupo de dragões vermelhos estava se aproximando do reino a uma velocidade impressionante. Quando uma mensageira fada viu o pequeno dragão, primeiro disse que a rainha o havia sequestrado, mas a rainha não demorou nem um segundo para culpar Eart em meio ao caos. Então todos foram até o local do confronto, e ali apareceram o pai e a mãe do pequeno dragão. O simples pouso dos dois fez o chão tremer com uma força brutal. Eart entendeu na hora que enfrentá-los pela força seria uma loucura. O pai dragão falou diretamente com ele por telepatia e perguntou se ele e a rainha eram responsáveis pelo sequestro de seu filho. A tensão subiu ao máximo. A rainha tentou intervir, mas o pai dragão a interrompeu e exigiu falar diretamente com Eart.
Eart explicou que não sabia nada sobre o sequestro. Só tinha encontrado o pequeno, o salvado e o devolvido à mãe sem hesitar. O pai dragão usou sua habilidade de ler memórias e confirmou que ele estava dizendo a verdade. Então pediu desculpas a ele e, como compensação, ofereceu um desejo. Eart aproveitou a oportunidade para pedir que não acusassem o reino das fadas pelo incidente e que agissem como se nunca o tivessem conhecido, para evitar que a situação escalasse. Os dragões aceitaram e foram embora com seu filhote. Quando a crise terminou, a rainha das fadas agradeceu a Eart por ter lidado com tudo e por proteger o reino em uma situação tão delicada. Eart até pensou que finalmente estava agindo com bastante maturidade, mas a rainha o surpreendeu mais uma vez, entregando Picasso para que ele pudesse viajar até a Fortaleza do Leste. Ele entrou na taverna Girassol em busca de trabalho, mas a concorrência era brutal, porque havia muitos aventureiros humanos tentando conseguir emprego. Ainda assim, o dono da taverna lhe ofereceu um posto de garçom naquela mesma noite, e Eart acabou fazendo de tudo. Serviu mesas, cozinhou, lavou pratos e não parou nem por um segundo até o cansaço vencê-lo. No fim do dia, recebeu seu pagamento e também elogios sinceros do dono pelo quanto havia trabalhado duro. Se o dragão conseguisse tocá-lo mais uma vez, tudo acabaria ali mesmo. O monstro o fez dançar à beira da morte, arremessando-o contra o chão com uma força brutal. Ver seu escudo se quebrar diante dos próprios olhos o encheu de raiva, então ele se curou com uma poção e prometeu não cair antes da hora. Então o dragão se preparou para encerrar a luta com fogo, mas Eart se adiantou. Usou um impulso de vento para encurtar a distância em um instante e jogou 6 frascos de óleo infernal diretamente na boca dele. A explosão foi devastadora, deixou o dragão sem vida, mas em troca conseguiu atordoá-lo, e essa era a abertura de que precisava. Tirou o arco de novo e lembrou que a rainha das fadas havia lhe concedido 2 novas habilidades. Então decidiu testar Seven Falling Stars. As 7 flechas acertaram uma após a outra e, como se o próprio céu respondesse ao ataque, 7 estrelas desceram sobre o dragão com uma violência impressionante. Mas o inimigo não caiu, saiu da explosão completamente enfurecido, ainda mais agressivo do que antes, e respondeu com um sopro de vento tão selvagem que arrancou plantas, levantou terra e fez Eart acreditar que ele tinha desaparecido, só que não era o caso. Ele havia se escondido atrás de uma rocha usando impulso de vento e furtividade. Em silêncio, Eart entendeu que só lhe restava uma flecha e que também estava prestes a perder o arco que o acompanhará até aquele momento. Aí estava o ponto de ruptura. Naquele instante, decidiu entregar tudo, sua vida, sua vontade, sua dor e tudo o que havia vivido até então. Concentraria cada sentimento, cada pensamento e cada pedaço do seu futuro naquela última flecha, como se estivesse apostando sua existência em um único disparo. Ele atirou. O dragão ergueu uma barreira de vento para impedir o golpe, mas Eart empurrou com o último resto de energia que ainda lhe restava. A flecha atravessou a defesa e perfurou as escamas do inimigo, e naquele mesmo instante seu arco desapareceu para sempre. Eart se despediu de sua arma com uma tristeza real, mas a luta ainda não tinha terminado. O dragão continuava de pé. Então Eart tomou sua última decisão desesperada: usar os olhos infernais que restavam para se transformar em uma bomba humana. Enquanto isso, dentro de um escritório escuro dos desenvolvedores, 2 homens falavam sobre o verdadeiro poder do dragão verde. Um deles comentou que, por idade, estatisticamente ele era o mais fraco entre os dragões selvagens. O outro perguntou se deveriam reduzir o dano do óleo infernal que Eart havia usado, mas o companheiro se recusou. Disse que ferramentas assim empurravam os jogadores a inventar e fabricar coisas novas. Então começaram a comentar o sacrifício de Eart. O jogo transmitia sensações muito próximas da realidade. Ele havia ignorado o medo e a dor para executar seu ataque final e derrotar de verdade um dragão selvagem. Quanto a Eart, ele estava aproveitando os 2 minutos que lhe restavam antes de reviver em seu último ponto de salvamento. Sabia que tinha morrido, sim, mas pelo menos não tinha sido derrotado. De repente, apareceram outros 3 dragões no campo de batalha, e Eart pensou que tinham vindo resgatar o dragão verde, mas a surpresa foi outra. Um deles usou um item de ressurreição no próprio Eart. Ele reviveu no mesmo lugar imediatamente e mal perguntou por que não haviam ressuscitado antes o companheiro deles. O dragão vermelho respondeu que o velho dragão vinha causando problemas havia muito tempo pelas costas deles, a ponto de ter ameaçado a rainha das fadas com invadir o reino se ela não emitisse uma ordem de busca para prender Eart. Por isso tinham ido puni-lo.
Eart disse que isso não mudava o fato de que ele havia matado um dragão, mas o líder dos dragões respondeu que, se Eart não tivesse feito isso, eles mesmos teriam o despedaçado. Então decidiram compensá-lo pelo ocorrido e lhe entregaram 3 recompensas enormes: uma armadura feita com escamas de dragão da luz, 800.000 GLO e um arco misterioso de origem desconhecida. No começo, Eart pensou que não teria força suficiente para usar a armadura da luz, mas ao segurá-la descobriu que ela era incrivelmente leve, quase sem peso e até mais flexível que couro. Depois perguntou sobre o arco misterioso. O dragão explicou que aquele objeto havia pertencido a uma fada que lutou ao lado deles há muito tempo. Era uma arma muito especial e só mostraria suas estatísticas ao seu verdadeiro dono quando certas condições fossem cumpridas. Eart ainda não podia usá-lo, mas um dia aquele arco poderia abrir seu coração. Depois de entregar as recompensas, os dragões foram embora. Eart terminou completamente exausto. O efeito da habilidade do arco sacrificial começou a agir com atraso em seu corpo, e ele já não conseguia continuar. Não queria alcançar Picasso, mas não teve alternativa e o invocou como sempre. A ave-dragão o levou sobre o dorso e subiu pelos céus com ele. Enquanto Eart descansava sobre sua pelagem macia, lembrou-se de como havia sido feliz no dia do grande desfile de boas-vindas, quando chegou pela primeira vez ao reino das fadas. Embora normalmente odiasse receber atenção demais, voltou ao reino e comprou uma capa verde de fada para cobrir com elegância a nova armadura. Aquela capa lhe dava benefícios extras, como regeneração própria e um capuz que aumentava sua furtividade. Depois disso, chegou ao palácio. A rainha das fadas ficou surpresa ao ver que, no fim, ele havia se sentido tão ferido por tudo o que aconteceu.